E aí, Afro-Igreja, tudo bem? Então, já vou dizendo pra você, se você tá vendo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você tá vendo pelo IGTV e não me segue, me siga, marque seus amigos, compartilhe e curta também. Enfim, o vídeo de hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre algo mais, algo que foi pedido há um tempo por algumas pessoas, não muitas, mas que eu pensei e eu achei interessante a gente trazer aqui, que é a minha experiência, no caso, minha história, minha trajetória até aqui, né? Tipo, como eu, um menino que nasci na Igreja Batista, cheguei a algumas conclusões, e ainda estou na Igreja Batista, e cheguei a algumas conclusões e como foi esse processo. Eu achei isso importante porque eu acho que o momento, ele pede um pouco isso. A gente vive no Brasil um evangelicalismo que nos deixa, né, como jovens, um pouco sem perspectivas futuras, inclusive porque o cenário social ele acaba fazendo com que a maioria dos jovens estejam desempregados, a maioria dos jovens negros estejam morrendo ou encarcerados e desempregados, e ainda numa situação bem complicada. Isso influencia na igreja, isso influencia na nossa esperança quando a gente vai nos cultos ou quando a gente se reúne para um culto de juventude, ou seja lá o que for. Então, né? Quem não sabe, meu nome é Jackson Augusto, eu sou aqui de Recife, e sou batista. Eu cresci, eu nasci na Igreja Batista e nasci numa comunidade, numa favela chamada Coelhos, que é uma comunidade ribeirinha que fica aqui no centro da cidade, onde tem muitas palafitas, onde tem muito déficit habitacional. E eu cresci até meus 5 anos de idade lá, depois eu saio de lá, mas ainda continuo tendo convívio, porque toda a minha família ainda reside lá nos Coelhos. Então, por que eu estou falando isso? Assim, porque, primeira coisa, eu acho que da minha trajetória, eu acho que aí quem é da favela e quem é evangélico talvez tenha um pouco de afinidade com isso, é que muitas vezes o que o pastor diz e o que é a nossa realidade são coisas totalmente diferentes. E a gente às vezes se acostuma a ver corpos no chão, a ver casas invadidas e mesmo assim ir no culto de domingo para a gente esquecer os problemas que acontecem na nossa comunidade. É como se a gente tentasse fugir disso, é como a gente tentasse fugir dessa realidade. E eu acho que como um jovem na minha igreja, na época eu queria procurar explicações na Bíblia por conta disso, né? E no caso, no meu núcleo familiar, minha mãe, ela é funcionária pública. E eu cresci indo tanto para greve, né? Tanto para greves, tanto para reuniões de sindicatos, porque minha mãe, ela me criou só, né? Então, ela era uma mulher que simplesmente estava tentando ter condições dignas de trabalho para sustentar o filho, e por isso ela procurava os seus direitos, e ao mesmo tempo ela não deixava de ser, e não deixa de ser, uma mulher evangélica que tem a sua fé. E eu cresci nesse meio, eu cresci nessa caminhada de dizer, é normal ir para a greve e é normal ir para o culto. Então lá na minha casa sempre foi assim, a gente sempre conversou sobre isso, a gente sempre se alinhou em relação a isso. E nessa caminhada eu comecei a ver que a igreja, muitas vezes, onde por exemplo eu fazia parte, minha antiga igreja, não conseguia responder imediatamente sobre essas questões. Só que nessa caminhada, né, aqui no Recife, a gente começa a conhecer pessoas, a conhecer nomes. E nessa caminhada a gente foi conhecendo, no caso eu e também meus amigos, a gente foi conhecendo vários nomes que tentavam dar, né, sentido para o evangelho dentro da realidade da gente, dentro da realidade da cidade, dentro da realidade de violência. Então, minha caminhada ela começa aí, nas missões urbanas aqui do Recife, tratando de problemas como abuso infantil, como trabalho infantil, exploração sexual, também a questão dos índices de suicídio também, que são enormes aqui no Brasil. E a partir disso, depois eu fui me reconhecendo como uma pessoa negra e também fui tentando procurar respostas para isso. Só que o que acontece, né? A gente sabe que a maioria dos pastores, a maioria das igrejas, elas têm uma construção de que chega certo momento em que a gente não pode mais ser crente e ir num protesto, a gente não pode ser crente e participar de um conselho tutelar ou participar de um processo popular em relação a isso.
E nesse processo, né, onde eu fui me envolvendo mais com a cidade, me envolvendo mais com a missão, eu acho que a igreja ela começou a me olhar com outros olhos. Né? E mesmo sendo um menino, que era um menino do som, que era um menino da projeção, que era um menino que estava às vezes na igreja no sábado de 9 da manhã até 9 da noite, mesmo sendo esse cara, ainda assim eu era o cara também que estava preocupado com a minha cidade, estava preocupado com os meus familiares e estava preocupado com a minha história e como é que o evangelho podia dar voz a isso. E a partir do momento que a gente começa a questionar isso e começa a reivindicar um evangelho mais próximo, né, um evangelho que se importe com o teu amigo que passou hoje no Balanço Geral, no Cardinô, em qualquer outro desses programas policiais, Cidade Alerta, e esse evangelho que se preocupa com o teu amigo que tombou hoje, que caiu, que morreu, ele começa a ser um incômodo, porque ele começa a questionar também o que a igreja tem feito. E a gente sabe que dá muito trabalho fazer justiça, dá muito trabalho olhar para os que mais precisam. E acaba que a gente começa a tentar mudar a igreja, né? A gente começa a tentar mudar a visão das pessoas que estão em nossa volta. E eu acho que nesse processo, todo jovem que tentou mudar a igreja, que tentou mudar os processos e as estruturas, ele normalmente bate na questão da juventude, de você ser jovem, de você ser um cara que não tem experiência, que você só está lá por euforia, né? Então não levam a sério o que a juventude diz. Então quando você começa a ter uma crise, né? E no meio desse evangelicalismo brasileiro, a gente tem mais crise ainda, né? Como assim a gente aprende que Deus é amor, tralalalala, né? E a gente canta isso o dia inteiro e nas nossas EBDs, quando a gente é criança, e quando a gente cresce, a gente escuta que bandido bom é bandido morto e que isso é a vontade de Deus baseada em Romanos 13, e a gente começa a escutar certas coisas e a defender posse de arma. Então, eu comecei a ter crise em relação a isso. E quando a gente começa a questionar essas estruturas, acaba que a gente é negado o serviço, é negado o espaço, é negado a voz. E chegou um momento na caminhada, né, que eu, desde os 13 anos eu sou membro da Igreja Batista, a partir dos 22 eu fui bater no gabinete, né. Você já bateu no gabinete? Não, né? Então, assim, depois de 10 anos eu fui bater no gabinete do pastor. E quando eu escutei que toda a caminhada que eu estava fazendo era uma caminhada errada e que eu tinha que parar com isso. E quando eu escutei que a luta pelo racismo não era uma luta que está na Bíblia, e quando eu escutei em gabinete que Paulo ele não fez nada em relação à escravidão e é isso que a gente tem que fazer, não tem que fazer nada em relação à escravidão. Quando eu escutei certas coisas no gabinete, eu acabei vendo que não dava mais para ser igreja. Por mais que eu amasse as pessoas que eu cresci e que eu vi desde criança nessa estrutura, eu não estava mais conseguindo ser igreja naquele lugar. Eu não estava conseguindo mais servir, nem ser ouvido e também nem ouvir mais, porque eu não conseguia ver uma visão de libertação. E, óbvio, eu não estou dizendo que onde eu estava não tinham pessoas bem intencionadas. Tem, e tem muitas, tem até hoje. Mas eu queria dizer que quando a igreja ela não ouve mais a sua juventude, quando a igreja ela não traça esse caminho, a gente tem sérios problemas. Então é isso, eu acho que o que me levou até aqui foi a minha experiência como um jovem negro que questionou o sistema. E nessas perguntas, nem sempre a gente é acolhido. E hoje eu acho que a igreja que eu estou, ela não é perfeita, ela tem muitos problemas, como qualquer outra igreja, mas é uma igreja que escuta. E eu acho que é isso, você tem que procurar espaços que te escutem, fortalecer esses espaços, porque eu acho que a juventude ela tem que ser escutada, mas mais do que isso, a gente tem que ter um compromisso com as pessoas que mais precisam. E essa é um pouco da minha história, né? Mas assim, se você tem a sua história e você quer contar aqui nos comentários, pode ficar à vontade. E como eu disse, se inscrevam no canal, marquem uns amigos e qualquer coisa pode falar no inbox, na DM, a gente está totalmente disponível, tá? É isso. Não posso